camisa da seleção brasileira. Cadê? Todos nós sabemos da responsabilidade que é estar aqui vestindo a camisa da seleção, mas eu sinto que eu tô preparado para o momento, estou tentando deixar as coisas tranquilas. Com certeza é um privilégio enorme trabalhar com o Ancelotti, com tantos outros jogadores aqui que são multicampeões, aonde passaram e aonde estão. Então é desfrutar, cara, aproveitar ao máximo, pegar cada palavra, cada detalhe que é passado para mim e para os outros jogadores também, para que eu possa crescer cada vez mais e ir aprendendo cada vez mais. Eu acho que eu tenho muito ainda a aprender e a descobrir no futebol, então eu venho para cá com a cabeça aberta para aprender e desfrutar ao máximo desses caras que são referências e multicampeões. É o tipo de coisa que a gente só vai saber depois é o resultadista. A gente só vai saber assim, caramba, o Léo Pereira se deu bem, hein? De pegar agora, ou caramba, o Léo Pereira se deu mal, hein? Vai ser em relação ao resultado, Vini Casagrande. Porque ele foi convocado logo agora para ser titular contra a França. Mas é aquele negócio ali, se ele for bem demais, acabou. Esquece, pai, acabou. E se ele for mal? Caramba, logo agora, aí, era a França, podia pegar o Peru. Talvez esse seja o melhor cenário pensando em Copa do Mundo para ele, pessoalmente falando. Porque se fosse um adversário teoricamente fraco, vamos dar um exemplo aqui, Panamá. Aí se ele fosse bem, todo mundo ia falar assim, mas também é o Panamá. Verdade. Aí se ele fosse mal, tá vendo? Tá fora da Copa, nem contra o Panamá joga. Contra a França, se ele for bem, não tem história. Estamos falando aí de um dos melhores ataques que a seleção brasileira pode enfrentar numa Copa do Mundo. Tem o Mbappé, gente. Se ele for bem contra o Mbappé, esquece. Ninguém vai chegar e vai falar assim, não tem condições de ir para uma Copa do Mundo. Então assim, Léo Pereira, você tá tendo a melhor oportunidade que um jogador poderia ter pensando em Copa do Mundo. Eu sempre falei nesse programa aqui que o Léo Pereira merecia ser convocado desde o ano passado, só que quis o destino que ele fosse convocado na hora certa, porque se ele for bem contra a França, eu tenho certeza que ele pode cavar uma vaga na Copa do Mundo, mesmo tendo apenas uma convocação antes da lista final. Mas fica a minha torcida aqui pro Léo Pereira, que tem uma linda história com a camisa do Flamengo. Conhece histórias de Copa? Depois, quando passa a Copa, você vê várias histórias de Copa que você fala, meu Deus do céu, era pra ser, né? O Flamengo já voltou aos treinos, com exceção, obviamente, dos convocados por suas seleções. O restante do elenco participou das atividades. O período sem jogos vai ser muito importante para o treinador Leonardo Jardim conhecer ainda mais esse grupo do Flamengo, já que desde que ele chegou, né, a equipe teve apenas um dia de descanso e tem se apresentado de manhã no CT, mesmo após as partidas à noite do dia anterior. E o elenco teve 3 dias de folga. O próximo desafio do Flamengo é contra o Bragantino. Tô olhando ali. Quinta-feira. Tô olhando ali, Vene. Volta lá. Vem cá, aqui, deixa eu me contar aqui. Ele tava dando treino de manhã, mesmo quando tinha jogo à noite. Gente! Muito bom. Já conversou com um atleta de vez em quando? Né? Cultura. Já te conversaram? Cara, tem uma entrevista pra mim que é emblemática do Fred, ex-Fred, que hoje é treinador, ele falando futebol francês, que ele odiava, que tinha que acordar cedo dia de jogo. Que ele falava assim, como assim, gente? Como eu vou acordar cedo pra treinar dia de jogo? Até eu entendo. A gente que trabalha só com futebol, cobrindo, chega com uma adrenalina em casa, depois do jogo, que você demora horas pra dormir. Imagina eles que jogam futebol, aí come aquela pizza tradicional pra meter carboidrato pra dentro, aí você tem que dormir, acordar cedo e treinar, porque não é só acordar cedo. Eu só fico imaginando. Chegou a hora dele fazer a amizade agora, Vini Casagrande. É isso. 3 dias de folga, né? Deu pra dar. Porra, eu acho que ele pensou isso. Ele pensou assim, eu voltei com concentração. Treino dia de jogo. Esses caras devem estar me odiando. Vou dar 3 dias de folga pra dar aliviado e pronto. Cibar um churrasquinho. É isso, amor. E Bruno Henrique, Bruno Henrique sendo trabalhado para retornar, um jogador que ainda não entrou em campo com o técnico Leonardo Jardim por conta de problemas físicos, uma pubalgia. Para quem já teve esse tipo de dor sabe que incomoda demais e vários jogadores falam que é a pior lesão possível que um jogador pode ter, óbvio, depois de um problema no joelho, uma cirurgia, mas o Bruno Henrique está sendo preparado e depois dessa pubalgia, já treinou no campo ontem, já é uma boa notícia e com certeza vai ficar à disposição e fica a dúvida de como olha eu falando do Ancelotti, Leonardo
Leonardo Jardim vai utilizar o Bruno Henrique. Ele já disse que como centroavante ele não gosta, estava quebrando apenas um galho, só que na ponta esquerda ele tem o Samuel Lino, que voltou a jogar muito bem, o Cebolinha, que querendo ou não entra muito bem também nos jogos, ou seja, a concorrência é grande para o Bruno Henrique. E ele sempre que o Flamengo precisa, do nada ele surge. Não sei se felizmente ou infelizmente, não é mesmo, Infelizmente. Caio? É, não é? Para alguns. Contra o Vasco, inclusive, Para infelizmente. 50 milhões, felizmente. A cada semana cresce 10 milhões, já percebeu? É verdade isso? É muito É flamenguista que proporcional a nasce. título. Toda semana aumenta em 10 Olha o milhões. que dele como irrita, tá vendo? Só quem tá dentro desse estúdio Aí sabe eu te disso. pergunto, como você vai convencer uma criança a torcer de um time que não é campeão há 15 anos? Porque não é só por título que a gente torce, é Eu vou diferente. mostrar um motivo aqui, ó. Pode parecer uma bobagem. Um motivo. Pode parecer. Outro É verdade. motivo. Aqui, ó. Vocês acham que isso é bobeira? Vocês não têm Não, filho não. em casa. Se vocês tiverem esse filho em casa, que vai pra escola e volta fazendo negócio de Gabigol, aí você fica desesperado. Como é que você conta? Você vai, não, filha, não é isso, né? Não aí pode. chega um assim, Ué, resolve A o minha relação com o problema. Flamengo começou por causa do Romário, pô. Porque eu era muito fã do Romário. O Romário, na época, vestia a camisa do É Flamengo. isso, a criança não tem essa régua de quantos títulos. A criança tem, é o imaginário, é o O meu era o aninho. Edmundo, meu pai ia fazer vitamina, colocava a sustagem, né? Abria assim, saía fumaça. Ele é fumaça do Edmundo, filho. Eu quero. E tomava. Mas vocês estão bem, né? Um é o Edmundo, é um Romário. Hein? Não? Não, mas você teve o Túlio na época também. É, eu tive Túlio. Túlio, maravilha. É, muito bem. Olha aí, a nova camisa 2 do Flamengo, que deve ser lançada em abril, já teve a imagem vazada, né? Foi você, Vini? Não, esse aí foi o Fala Daniel, tá ali, ó. O Esse cara aí ainda botou foi, a viu o que hashtag. ele falou? Esse aí foi. Esse aí não fui eu, não. Ai, meu Que Deus pena. do céu. A foto foi divulgada pelo perfil @FalaDaniel_1. Ô, Daniel, você faz o mais difícil, que é vazar uma camisa do Flamengo. E o mais fácil você não muda, que é tirar esse underline do seu nome. Sabe? Daniel, furou a bolha, querido. Bota qualquer coisa, não bota underline. É o inimigo do engajamento. É o inimigo do engajamento. Underline. O que é underline? Por exemplo, a minha avó adora ver o programa. Ela poderia jogar no Instagram dela, que ela tem, Fala Daniel 1. Mas eu falei underline e ela não sabe o que é underline. Ou seja, o Daniel perdeu um seguidor. Ô, Daniel, fica a dica, tá? O Veneza confirmou, essa é a camisa mesmo. O Essa é a Daniel camisa. arrumou a camisa. Essa é a camisa mesmo. Os detalhes, quais são os detalhes dessa camisa aí, Venê? Eu achei linda, por sinal. Me lembra muito Você a é camisa. suspeito pra Eu falar, sou suspeito não é primeiro mesmo? porque eu sou muito fã de camisa branca. Dificilmente eu vou achar uma camisa branca, segundo o uniforme, feia assim. E ela me lembra muito a camisa de 2015, para os torcedores rubro-negros, sabe o que eu tô falando. Vem a É imagem... Paquetá? Não, Vem 15 é quem? Canteiros. É bom, sério? hein, Venê? Não tô brincando. O Me Nenê lembra gostava muito desse time do Flamengo. O Paquetá é o quê? 13? 14? O Paquetá é por Não, aí. 13 não. 13 é o Hernani Brocador. Foi quando ele começou, o 14, Paquetá. 16 é o Paquetá Paquetá, não é? 16, 17 com 16, Rueda. 16. Em 2018 ele foi vendido ao Milan. Foi, 18? Em 2018. Nossa, ele ficou bastante, Faz né? bastante tempo. Enfim, essa camisa, na minha opinião, óbvio, cada um tem a sua opinião, mas ela tá linda, por sinal, me lembra muito a camisa de 2015 do Flamengo. Tá bem simples, né, ô Caio? Eu gosto de camisa simples. Eu vou me preservar o direito de falar que ela tá legal. É legal, assim, a torcida do Flamengo vai curtir. Muito bem, tá aí. Tem medo de gostar, né? Tá com medo de gostar. Ai, Eu gosto de Venê. camisa branca também, Vene, mas é outra, que tem uma faixa na diagonal, vai ficar legal em você também. Ele já botou. Inteligente. Daqui a pouco o nosso Cris vai botar no teu... Aliás, você ainda não pareceu vascaíno no nosso super telão novo. Ô, Cris, por favor, tem que botar o Venê Casagrande vascaíno. Que O Caio vai aprovar. A inteligência Você acha que eu já não vi? Isso rodou em WhatsApp, Rodou, né? Fica tranquilo. A inteligência artificial já fez. E ó, falar em Paquetá, ele apareceu ao lado da esposa e dos filhos agora dançando uma nova música. Isso é um assunto muito importante, tá bom, Caio? Na data FIFA, O claro. Vene também gosta Em dias sem condições de treinar. As situações foram contornadas pelo departamento de futebol, que multou o atacante por alguns atrasos. Em algumas ocasiões, seguranças do clube tiveram que tirar acompanhantes de plata do hotel da concentração. O caso foi abafado e não houve multa. A indisciplina foi registrada entre outros jogos contra o Internacional no ano passado, quando o Fla enfrentou o Colorado pelo Brasileirão e pela Libertadores em Porto Alegre.
Quando o Plata recorria à fisioterapia após chegar atrasado sem condições de treinar, a situação constrangiu o departamento de futebol e causava revolta no elenco. O mau comportamento era visto como recorrente. Mesmo antes de jogos importantes, o equatoriano não se preservava e era visto em eventos noturnos. Ele virou figurinha conhecida em alguns locais na zona sul do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. A diretoria se assustou, mas não expôs os casos. Desde o ano passado, o Plata é monitorado de perto. Uma lista de excessos foi criada pelo clube para ser reavaliada em 2016. Plata não era o único. No fim de 2025, outros atletas tiveram excessos observados pelo Flamengo, mas recuaram e se preservaram mais. A diretoria levou o tema ao elenco após a demissão de Felipe Luiz. Na visão do clube, a falta de disciplina foi um dos motivos para a troca de comando. Felipe tinha Plata como um xodó e não costumava ser rígido com comportamento extracampo. Gente, na boa, o que é mais absurdo, hein? Esse comportamento de Gonzalo Plata ou a passada de pano de Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo com o jogador? Isso para mim é um absurdo. Vamos lá, já que eu mencionei anos 90 aí no começo do vídeo, nos anos 90, alguns jogadores faziam isso porque resolviam dentro de campo. Romário, Renato Gaúcho, Túlio, entre outros, tá? O Plata resolve dentro de campo. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia quente que pode agitar ainda mais os bastidores do Mengão. O Flamengo está em negociação com o atacante Roger Guedes. Isso mesmo. Um nome de peso que pode pintar na Gávea muito em breve, segundo informações do jornalista Antônio Carlos. As conversas já estão bem avançadas e existe um otimismo grande de que o acordo seja fechado ainda nesta temporada, o que tem deixado a torcida empolgada com a possibilidade de ver um jogador decisivo vestindo manto sagrado. Roger Guedes é conhecido pela sua velocidade, habilidade e principalmente pelo faro de gol, características que encaixariam perfeitamente no estilo ofensivo do Flamengo, que busca sempre protagonismo e intensidade dentro de campo. Além disso, a possível chegada do jogador aumentaria ainda mais a competitividade no elenco, elevando o nível do time para as disputas mais importantes do ano, como Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A diretoria rubro-negra segue trabalhando nos bastidores para reforçar a equipe e atender às expectativas da torcida, que sempre cobra um time forte e competitivo, e essa negociação mostra claramente a ambição do clube em continuar no topo do futebol sul-americano. Caso se concretas, Roger Guedes chegaria com status de titular e com a responsabilidade de fazer a diferença em jogos grandes, algo que o Flamengo valoriza muito em suas contratações. A nação já começa a imaginar como seria esse ataque com mais uma peça de qualidade, e sem dúvida nenhuma seria um reforço que daria ainda mais poder de fogo ao time. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa novela e ver se o anúncio oficial realmente acontecerá em breve. Então já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você aprova a chegada de Roger Guedes no Mengão? Acha que ele seria titular absoluto? E não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais rubro-negros fiquem por dentro dessa possível contratação, porque aqui você não perde nenhuma novidade do Flamengo. Saudações rubro-negras sempre. E aí, nação? Será que esse reforço vem mesmo para ser o cara decisivo que o Flamengo precisa nos momentos importantes da temporada? A expectativa está alta e a torcida já começa a sonhar com um ataque ainda mais poderoso. Fica ligado aqui porque qualquer novidade a gente traz em primeira mão para vocês.